Boa noite, galerinha. Então, estou aqui para dar as orientações para a gente seguir na resolução da lista. Preferi efetuar a gravação de como resolver as atividades, porque fica mais prático. Assim eu consigo atender pontualmente quem está com dúvidas durante o horário da aula, ok? Então, nós vamos seguir com a resolução da lista. Quem não fez a primeira parte, por favor, se organize, me chame se tiver dúvidas e entregue, porque faz parte da avaliação. Então, relembrando a nossa aula. Se vocês pegarem o nosso plano de contas didático, nós temos lá as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas são aquelas que compõem o balanço patrimonial. Quais são essas contas? As contas relacionadas no grupo 1 do plano de contas didático e as contas relacionadas no grupo 2 do plano de contas didático, que é o ativo e o passivo. E nós temos daí o grupo 3 e o 4, que são as contas que compõem a DRE. Então, o grupo 3 são os custos e despesas e o grupo 4 são as receitas. Nós nunca vamos encontrar uma conta patrimonial na DRE e nem uma conta da DRE no balanço patrimonial. Por isso, essa segregação, tá? Então, lá no plano de contas, também ele segue uma sequência lógica. Em que sentido? Pela ordem da liquidez no ativo, pela ordem da obrigatoriedade no passivo. Os custos e despesas são segregados em administrativos, em produção, em gastos gerais, né? As receitas de vendas, as receitas de serviços. Então, assim, são segregadas como deve ser feito o demonstrativo. Na última página do plano de contas de vocês lá, tem inclusive um modelo básico, né? De como se monta o balanço e como se monta a DRE. Usem esse modelo para que vocês possam resolver essa próxima etapa de atividades, ok? E lembrem-se sempre dessas classificações. Se ficarem com dúvida onde se classifica, olhem no plano de contas. Ele já está ali autoexplicativo, né? Então vamos lá. Natureza das contas. Nós temos as contas de natureza devedora, que é o grupo 1 do plano de contas, que são as contas do ativo, e o grupo 3, que são as contas de custos e despesas. Regra geral, com exceção das contas retificadoras, né? Todas as contas do ativo são de natureza devedora. Então, significa o quê? Que se houve um aumento no saldo da conta, é porque houve um débito. Se houve uma diminuição no saldo da conta, é porque houve um crédito. Né? Então, por isso a questão do mecanismo do débito e do crédito. Então, a conta de natureza devedora. Se eu debito, devedora. Se eu debito, o saldo da conta vai aumentar. Se o saldo da conta aumentou, é porque houve um débito. Então, o D mais D, o saldo aumenta. Né? Por isso que eu falo esse macetezinho para vocês. E a conta de natureza devedora? Se eu faço um crédito, o saldo da conta diminui. Então, se o saldo da conta diminuiu e é uma conta de natureza devedora, é porque teve um crédito dela, né? As contas de natureza credora é um mecanismo um pouquinho distinto. Então, quais são essas contas? O grupo 2, o plano de contas, que é o passivo, e o grupo 4 do plano de contas, que são as receitas. Então, se o saldo de uma conta de natureza credora, vamos supor fornecedores, que é uma conta do passivo, diminuiu, foi porque houve um débito nela. Se o saldo da conta fornecedores aumentou, foi porque houve um crédito nela, uma conta do passivo, natureza credora. Então, o mecanismo é esse. Se o saldo da conta aumenta. Então, se o saldo da conta aumentou como uma conta de natureza credora, é porque houve um crédito. Quando a conta de natureza credora recebe um débito, ou ocorre um débito numa conta de natureza credora, o saldo da conta diminui. Por isso que eu falo que o CD, o saldo da conta diminui. Ok? Então, o próximo exercício que nós teremos que resolver é em relação ao método-chave da contabilidade. Nós passamos uns dias ali no começo do ano fazendo o jogo da memória. Inclusive, vocês já discutiram uma questão semelhante no jogo da memória, tá? É só a recapitulação desse processo. E ele está perguntando qual é
o método-chave da contabilidade. Né? Lembra que eu expliquei para vocês a questão do Luca Pacioli, que toda origem tem uma aplicação? Eu vou colocar o jogo da memória em anexo para vocês em PDF. E olhem lá a questão do conceito, do método da contabilidade, né? Tá nessa parte do jogo da memória. Então, essa atividade, a resolução desse método-chave vai ser bem tranquilo, tá? Agora o 5. O 5, ele testa um pouquinho a questão da compreensão de vocês para a montagem do balanço, né? Você é convidado pelo contador para efetuar alguns lançamentos e lhe entrega uma relação de contas com seus respectivos saldos. O primeiro passo, pessoal, é efetuar a classificação. Como que vocês farão isso? Então, vocês vão olhar no plano de contas a conta caixa. É uma conta do quê? De ativo. Vocês vão ver lá no plano de contas que é um ativo circulante. Esse é o subgrupo, né? E a natureza? Se é do ativo, é natureza devedora. O valor, 2.900. Então, aqui no grupo, nós teremos contas de ativo e de passivo somente. Eu não cheguei a colocar aqui, deixa eu ver, receitas e despesas nesse exercício não tem, então só tem ativo e passivo, tá? E nos subgrupos, vocês vão colocar circulante ou não circulante. E a natureza é devedora ou credora. Feito isso, vocês vão olhar o modelinho lá na última página de vocês, do plano de contas, que tem um modelinho do balanço, e vão montar o balancinho com todas essas contas aqui, tá? O plano de contas também pode ajudá-lo, porque ele segue uma sequência de contas ali, vocês vão usar as que aparecem, no caso essas aqui relacionadas, né? Vou montar o balanço somente com essas contas. E o terceiro passo, feito isso, eu classifiquei, eu montei o balanço, é responder às questões, que ficam bem tranquilas daí, né? Qual que foi a movimentação do período? Qual foi o total do ativo? Obviamente, o total do passivo tem que ser igual, porque para cada origem tem uma aplicação, para cada aplicação tem uma origem, tá? Então, é bem tranquila essa atividade aqui. E o próximo é mais fácil ainda. Não é mais fácil ainda, não. Ele dificulta um pouquinho porque tem a DRE, mas segue essa mesma lógica. Vamos para o próximo, então. Então, o próximo passo, aqui nós temos contas do ativo, do passivo, de receita, de despesa, né? E vocês vão seguir a mesma lógica. Talvez o nome diferencie um pouco do plano de contas de vocês, mas esse é o objetivo. Porque quando você recebe, você está trabalhando nessa área ou no administrativo de uma empresa, vocês como administrativo, quando vão passar para a contabilidade, vocês não vão falar assim, você vai jogar na conta duplicatas a receber, ou você vai jogar na conta do financiamento Y ou Z. Você como administrador, você vai lançar isso no financeiro sabendo, né, exatamente em qual local você precisa lançar. Então, talvez pode ser que a conta de vocês, dos clientes a receber, seja denominada duplicatas a receber, talvez seja títulos a receber, talvez seja clientes. Então, essa questão de eu mudar um pouquinho essa nomenclatura é justamente para colocá-los nessa realidade, tá? E a mesma coisa na contabilidade. Eu vou chegar com esses documentos, no caso eu como contadora, pegarei esses documentos e eu terei que saber aonde elencar dentro do plano de contas de vocês da empresa, né? Então, vocês não vão mandar para mim assim, isso aqui você vai lançar no financiamento XYZ. Eu tenho que ter esse controle a partir do plano de contas da empresa para efetuar o lançamento. Então, não vem uma nomenclatura padrão para todos os tipos de empresa, beleza? Então, por exemplo, a conta caixa. Ela é uma conta do ativo, ativo circulante e natureza devedora. O valor está aqui. Aí eu coloquei também um exemplozinho da conta de receita, olha. Nas vendas, nós temos lá as receitas de vendas e serviços. O grupo, qual é o grupo? Receita, receita bruta, natureza, credora. Essa conta aqui é da DRE, tá? Então, vocês vão utilizar ela, na verdade, para a montagem da DRE. Então, vocês vão ter que segregar aqui ativo, passivo para montar o balanço, receitas, despesas e custos para montar a DRE. Isso é bem importante, tá? Feito isso, o próximo passo é montar o balanço e a DRE.
o plano de contas pode ajudá-lo e também o modelinho que eu deixei para vocês no final do plano de contas também. O terceiro passo, vocês vão responder para mim, qual o total do passivo, né? Então, montou o balancinho, qual é o total desse passivo? Qual é o total do ativo circulante? Eu não quero o total do ativo, que eu quero só do circulante, porque o objetivo meu é saber se vocês estão conseguindo entender essa questão da classificação das contas. E as despesas administrativas, qual é o total? Como que vocês vão saber quais são administrativas? No plano de contas tem lá despesas com produção, administrativas, com vendas e por aí assim por diante, ok? A letra D, ela é bem específica para vocês como técnicos em administração, né? A dúvida é, supondo que vocês tenham esse demonstrativo em mãos, o balanço EDRE, e o dono da empresa chega e pergunta assim, a empresa está bem financeiramente? Ela consegue arcar com os seus compromissos? Né? Então, sem medo de errar, eu quero que vocês analisem o que os dados do balanço EDRE oferecem. Não tem resposta certa, eu quero saber a posição de vocês como administradores, mas tem um caminho. Por exemplo, supondo que a DRE demonstre que a empresa não é capaz, o balanço DRE demonstre que a empresa não é capaz de liquidar com suas obrigações, e vocês colocam que ela é capaz. Argumentem para poder me convencer disso, porque contra os números, né, geralmente não há argumentos. Mas coloquem esse feeling de administradores de vocês ativa para poder responder essa questão para avaliação, ok? Então, por hora, para essa semana de aulas, são essas atividades, tá? Condizente, então, com a quantidade de aulas que nós teremos durante a semana. Estarei online via Classroom durante a hora de aula para esclarecimento de dúvidas. Quem não acertar todas, eu tá em pé minha proposta dos burps. Quem não sabe o que é, tá ali, ó. Volta às aulas, eu vou cobrar no dia da formatura ainda, tá? Um abraço para vocês. Dúvidas, me chamem. Até mais.